Bom, pessoal, esse vídeo aqui é para falar um pouco sobre funções, né, que a gente usa dentro de um código. Então, funções, a gente pode resumir como sendo assim, aqueles pedaços de código que nós podemos usar recorrentemente dentro do nosso código e sem precisar repetir, escrever o código novamente. Então, a gente cria como se fosse uma palavra-chave que executa uma sequência, um pequeno programa dentro do programa. E às vezes você pode até pegar e salvar isso como um módulo de um pacote, né? Então é assim que funciona. Os módulos são funções, mas são funções que a gente carrega dentro de um pacote. Então a gente carrega o NumPy e o NumPy tem os módulos que são na verdade funções. Então tudo meio confuso, mas é mais ou menos assim que funciona. Então aqui vamos fazer um exemplo de funções, né, para ver como que funciona. Então aqui já abri um notebook, vamos transformar em Markdown isso aqui e vamos colocar aqui usando funções. Então vamos considerar aqui que nós temos, vou colocar aqui, vamos dizer que nós temos uma série, vamos chamar de série A. E vamos colocar aqui alguns números, né? Fazer uma lista. Vou colocar o 3, o 6, o 3, o 9, o 1, o menos 2 e o 0. E vamos criar aqui uma segunda lista, uma série B. E vamos colocar aqui o 12, o 42, 43, o menos 95, o 73, o 28. Tá? Então temos duas séries com tamanhos diferentes, números diferentes, né? Então duas coisas independentes. Geralmente, assim, normalmente, né, por questões de organização, a gente cria as funções antes do início do código, mas isso não é obrigação, né? Então, dependendo assim, quando a gente está analisando dados e a gente tem um contexto, né? Então a gente pode colocar a função próximo da onde a gente está trabalhando. E a função pode estar dentro da própria célula que tem outros códigos, né? Então isso depende da organização individual de cada um, de como tornar o código mais claro e de que vai entender depois. Então, vamos começar aqui fazendo uma função, e para começar uma função a gente começa escrevendo def, de definição, né? Então começamos a definir a função. Aqui vamos fazer uma função que acha o valor mínimo. Então, e a gente pode dar qualquer nome para a função, contanto que não entre em conflito com palavras-chave ou nome de módulos e coisas assim que podem ser usados pelo Python nativo ou por algum pacote que você carregou, né? Então você tem que evitar confusão. Então a gente tem que dar nome para as funções, nomes bem específicos. Então vou colocar aqui acha mínimo, né? Acha o valor mínimo. E aqui eu ponho, vou colocar aqui a lista. Posso escrever lista porque não tem a palavra lista, né? Tem list, mas lista não tem. Então, e dois pontos. Então assim, eu comecei a criar a função e é o mesmo esquema que o Python usa para o for, para o if, que é a indentação. Então, tudo que estiver dentro da indentação faz parte agora dessa função. Então, vamos colocar aqui que valor mínimo é igual lista 0. Tá? Então, consideramos que a priori o primeiro valor da lista é o valor mínimo e agora nós temos que fazer um loop, né? Então, vou deixar um espaço aqui para ficar mais claro, né? Então, vamos fazer aqui
for pega valor em lista, dois pontos, e aqui a gente testa. If pega valor for menor do que o valor mínimo, se essa condição for verdadeira, o valor mínimo, opa, sem acento, mínimo, vai ser então pega valor. Então, e aqui temos que dar um return valor mínimo. Então aqui nós criamos uma função, né? Então vamos entender. Eu pego o primeiro valor da lista, dessa lista que eu vou fornecer, e defino esse primeiro valor como valor mínimo. E depois, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os valores da lista, comparar com esse valor. Se algum valor dessa for menor do que ele passa a ser o novo valor mínimo. E, ao final do processo, eu retorno, né, a informação dessa função pro código. E uma grande vantagem de trabalhar com funções é que essas variáveis que eu estou usando aqui, valor mínimo, pega valor, eles não vão ficar nas variáveis do sistema, do ambiente. Tipo, a função vai usar, mas não vai criar essas variáveis, não vai deixar lá no espaço da memória depois de serem usadas, né? Então, já que eu tenho essa função aqui, né, eu executo aqui, não deu nenhum erro de grafia, eu posso agora usar isso aqui. Vou colocar aqui embaixo e eu vou dizer assim, ó, mínimo A igual acha mínimo, ó, já errei aqui que aqui tem acento, aqui vai dar erro, mínimo, acha mínimo série A. Ó, executou, não deu erro, bom sinal. Deixa eu apagar essa célula aqui que não está fazendo nada aqui, tá? E vamos colocar aqui print mínimo A. E aqui está o valor mínimo da série A. Então, nós temos a série A, que tem o 3, o 6, o 3, o 9, o 1, o menos 2 e o 0. E aqui eu usei a função mínimo A, acha mínimo, que é essa função que eu criei aqui, e ele está me dando aqui mínimo A. E agora eu tenho essa função que eu posso usar para qualquer outra série. E eu posso, então, achar o mínimo B, acha mínimo série B. Então, vamos deixar bonitinho, vou colocar aqui o valor mínimo da série A é para isso aqui, copy, Ctrl V, B. E aí, o valor mínimo da série A é menos 2, está correto. O valor mínimo da série B é menos 95, está correto. E vocês podem usar funções dentro de funções. Um exemplo disso, eu posso, por exemplo, eu quero calcular a média. Então, para calcular a média, a gente sabe que a média é o somatório de todos os elementos da lista dividido pelo número de elementos da lista. Então, nós podemos criar aqui uma outra função. Vamos colocar aqui embaixo, colocar uma outra função, def, acha
somatório, lista. E aqui nós dizemos que a soma igual a 0, for. Agora eu vou fazer juntinho aqui, não vou fazer espaçado. For valor em lista, soma é igual soma mais valor. Isso aqui vai me dar o somatório, né? Porque eu estou criando um elemento que ele começa com 0 e a cada vez que passa no looping, ele vai somar aquele valor dentro de soma. Vamos também criar aqui um acha número, que é a quantidade de elementos que tem em uma lista. Digamos que eu não sei o tamanho da lista, né? Então eu preciso saber o tamanho da lista. Então, número é igual a 0 for elemento em lista. Eu estou dando nomes diferentes assim porque não tem. Você pode dar o nome que você quiser, contanto que não crie conflito. E falar número é igual número mais 1. Eu estou esquecendo aqui. Return soma. E aqui eu dou return número. E aqui eu vou fazer a função da média. Def acha média lista. Opa, tá errado aqui. Então, eu criei uma função que faz o somatório dos elementos da lista. Eu criei uma outra função que acha quantos elementos tem ao longo da lista. E agora eu estou fazendo um que faz a média, né? Então, e a média, eu vou dizer que assim, que n é igual acha número lista. Então, isso aqui eu estou usando a função que eu criei em cima, que é acha número, e vou dizer que S é igual acha somatório lista, e vou dizer que a média é igual ao somatório dividido por número. Return média. Então, vocês estão vendo que eu posso usar uma função dentro de outra função. E essa função dentro de outra função. Então, não há um limite, né? Obviamente que a lógica começa a ficar um pouco complexa. É melhor fazer as coisas separadamente. Mas aqui nós temos um exemplo que eu tenho que, para achar a média, eu preciso ter o somatório e o número de elementos. Eu poderia fazer isso de outro jeito, mas aqui eu estou fazendo assim. Então, aqui eu tenho o somatório, aqui eu tenho o número de elementos, e aqui eu tenho o acha média. Então, nós podemos apagar isso aqui, e vamos dizer média A igual acha média série A. Print média A. E aqui está o valor da média. Bom, nesse caso, eu estou com essa série aqui. Quando a gente faz uma função como essa, é bom a gente ter certeza do que está acontecendo, né? Então, eu vou criar uma série C, que é 2, 4, 6. E aqui eu tenho certeza que a média vai ser 4, porque 2 mais 4 mais 6, se eu fizer a média desses números, o resultado vai dar 6, 10, 12,
12 dividido por 3 dá 4. Então, se eu fizer aqui média de C, deu erro. Por que que deu erro? Ah, eu não rodei aqui, ó. Tá vendo? Não dá para esquecer. Eu coloquei aqui, mas não executei a célula. Tô vendo pelo número aqui, ó. Então isso aqui... Ele falou aqui, ó, não existe série C, agora existe. 4. Então assim eu sei que está funcionando. E B, que os, né? Esses elementos aqui, por exemplo, o N e o S, por exemplo, que eu estou usando aqui na função, eles não aparecem como variáveis aqui no ambiente. Né? Eles são criados dentro da função, mas eles não ficam preservados e não ocupam espaço depois que são utilizados. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de como usar funções. E todo processo repetitivo, que você precisa repetir várias vezes, né? Então, a melhor solução é fazer uma função, testar ela bastante para ter certeza que a função está funcionando. Depois que ela está funcionando, manda ver. Tá? Então, é isso.